E aí, pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvec e a gente vai para mais uma aula referente agora aos exames de laboratório, essa playlist que nós estamos fazendo. Então, se eu te ajudar de alguma forma e você quiser receber mais conteúdos e participar aqui da nossa comunidade no YouTube, se inscreve no canal, galera, esse botãozinho vermelhinho embaixo do vídeo e deixe seu joinha para ajudar a gente. E vamos ao que interessa. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as provas de função hepática. Como assim provas de função hepática? Aqui nós vamos saber se o fígado ele está funcionando tranquilo ou se ele está com uma disfunção. Mas eu já vou começar com uma pergunta retórica para você. Você acha qual o melhor método de descobrir se a função hepática está ok? Que está tudo normalzinho ali. Muitos alunos, muitos estudantes falariam que as transaminases são a melhor forma de se testar a função hepática. E é aí que está o erro. As transaminases não indicam funcionalidade hepática. Elas não vão induzir nenhum tipo de resultado eficaz para saber se está funcionando normal esse fígado. Essas transaminases elas são úteis para indicar que existe algum defeito ou alguma patologia hepatocelular. Porém, não vai indicar nada de função hepática. Quando eu falo de função hepática, nós vamos falar de dois fatores principais: síntese e metabolismo. Síntese de quê? Nós podemos citar aí fatores da coagulação, que são produzidos nesse fígado, principalmente fatores de coagulação ligados à vitamina K, nós vamos ver mais à frente nesse vídeo, e também aí a produção de sais biliares. Quanto ao seu metabolismo, podemos citar ainda a bilirrubina, que nós vamos ver mais à frente, que se divide em bilirrubina indireta e direta. Nós vamos ter um vídeo só falando sobre isso, mas o que eu quero ressaltar para você é que transaminase não indica funcionalidade hepática, porque função hepática seria síntese e metabolismo. Quem então poderia nos ajudar? Que exame ajudaria nessa funcionalidade hepática? Seria o tempo de protrombina, ou também o INR. Tranquilo? Então vamos entender melhor isso. Então, pessoal, o que seria esse INR, ou tempo de protrombina? Muito fácil. Ele seria o primeiro exame que se alteraria em um caso de disfunção hepática. Ou seja, o fígado parou de funcionar como deveria estar funcionando. O INR é o primeiro a indicar que existe algum problema ali. Porém, existe algumas coisas aí que a gente tem que esclarecer, a gente vai ver durante esse vídeo. Mas o que eu quero que você saiba é isso de início. Protrombina, esse tempo de protrombina, esse INR, é o primeiro a indicar que existe uma disfunção hepática. Se tem algum problema no fígado, ele é o primeiro a indicar. Agora, quais seriam essas funções hepáticas que seriam indicadas? A gente pode dizer o que já citamos, o fator de coagulação. O fígado ele é responsável pela produção de fatores de coagulação. Então, se eu tenho uma queda, nessa nossa produção dos fatores de coagulação, isso claramente prejudicaria essa coagulação. Porém, em alguns casos, nós podemos dizer que não só os fatores de coagulação seriam prejudicados, como também os anticoagulantes. Então aí entraria meio que um equilíbrio, né? Se eu tenho uma queda dos fatores de coagulação, mas também dos anticoagulantes, aí já fica meio equilibrado. Mas o que eu quero ressaltar para você é que se eu tenho uma queda na produção dos fatores de coagulação, principalmente os relacionados à vitamina K, que seriam os fatores 2, 7, 9 e 10 da coagulação, a gente vai ter aí algumas dificuldades, nesse processo de coagulação, mas também indicaria um processo de dificuldade da absorção da vitamina K.
Então, ressaltando para você, recapitulando, o INR, esse teste, tempo de protrombina, indicaria que existe uma disfunção. Essa disfunção pode ser a falta de fatores de coagulação, como os dependentes da vitamina K, o 2, 7, 9 e 10, esses fatores. E essa vitamina K poderia ter problemas de absorção por uma diminuição dos sais biliares, da produção desses sais biliares. Então esse seria mais um passo que atrapalharia nesse processo. O que a gente pode citar ainda? Que não só o problema hepático levaria a essa falta da vitamina K. Uma colecistite também levaria a esse problema. Por quê? Porque eu vou ter uma diminuição da liberação dos sais biliares. Então, vai ser prejudicado, de certa forma, a absorção dessa vitamina K também. Então, lembre-se, não só uma disfunção hepática, mas também uma colecistite levaria a esse problema de absorção da nossa vitamina K. Aí você pensa, se uma disfunção hepática e uma síndrome colestática levaria a essa falta de fatores de coagulação pela falta da absorção da vitamina K, como que eu vou conseguir diferenciar se é uma síndrome colestática ou se é uma disfunção hepática? Como que eu vou saber se ambas levam a esse problema de absorção da vitamina K e, portanto, deficiência do fator, desse fator de coagulação? Primeiro, a gente pode fazer um teste com essa síndrome colestática, administrando a esse paciente a vitamina K pela via oral. Se esse paciente não conseguir absorver por via oral e somente vai regular essa vitamina K por via intravenosa, a gente pode ter esse indício de que é uma síndrome colestática. Por quê? Porque na síndrome colestática a gente viu que existe uma queda na liberação dos sais biliares e, portanto, não é absorvido essa vitamina K. Então ele pode ingerir, que tanto faz, ele não vai absorver essa vitamina K. Agora, se for por via intravenosa, aí sim, tudo tranquilo. Agora, se eu pego nesse paciente, administro por via oral e intravenosa, e em ambas situações vai regular, vai ter vitamina K em seus níveis normais, aí eu posso dizer que seria um indício de que é um problema hepático, um problema da função hepática. Porque isso também vai depender muito do grau de disfunção hepática. Se for um grau aí bem avançado, também não vou ter como absorver por via oral essa vitamina K que eu estou induzindo nesse paciente. Agora vem um erro muito comum que muitos estudantes acabam induzindo a esse erro, seria que achar que essa disfunção hepática, devido a essa falta de fatores de coagulação, a gente vai encontrar esse paciente sangrando constantemente. Faz até um pouco de sentido, na verdade, se os fatores de coagulação não estão sendo produzidos pela ausência da vitamina K. É claro que a gente vai pensar, opa, ele talvez esteja sangrando ali constantemente. Mas não, galera, por quê? Às vezes ele pode ter até mais trombos do que a falta de coagulação. Por que isso aconteceria? Porque da mesma forma que esse fígado em disfunção vai estar com déficit na produção desses fatores de coagulação, ele também não vai estar produzindo os anticoagulantes. Então meio que equilibra essa balança. Por exemplo, a proteína C não vai ser produzida. Então esses anticoagulantes não vão estar presentes. Então meio que equilibra essa balança entre os fatores de coagulação, que promove a coagulação, e os anticoagulantes. Tranquilo? Então nem sempre não vai ter esse sangramento nesse paciente com uma disfunção hepática. Agora, outra
Outro fator que pode nos ajudar num diagnóstico no paciente seria por meio dessa colestase, ver a fosfatase alcalina, se ela está alterada, se está nos níveis normais, também nos ajudaria nesse diagnóstico. Outro ponto, quando falamos dessa disfunção hepática, podemos ainda analisar o fator 5 da coagulação. Por quê? Porque esse fator 5 da coagulação nada tem a ver com a vitamina K. Ele é um fator independente dessa vitamina K. Então, se a vitamina K está normal ou alterada, tanto faz. Esse fator 5 da coagulação é independente. A gente pode medir esse fator 5. Se ele estiver em falta, aí pode estar indicando que existe um problema de funcionalidade desse fígado, uma disfunção hepática. Lembrando que nada tem a ver com a vitamina K, que a gente comparou essa síndrome colestática com a disfunção hepática, como falamos anteriormente. Porém aqui, esse fator 5 ele é autônomo. Então, os seus níveis normais seria de 50% a 150%. Se estiver a menos de 50%, aí a gente pode estar induzindo, opa, tem uma queda aí na produção do fator 5 da coagulação. Se está em queda, é porque talvez esse fígado não está tendo a sua competência cumprida, ele não tem essa funcionalidade e, portanto, ele está em disfunção hepática. Então, pessoal, com isso fizemos mais um resuminho. Se eu te ajudei, deixa o seu joinha e se inscreve aí no canal. Valeu?